Meu amigo jornalista Glenn Greenwald. Você sabe, Glenn? Tudo bom, querido? Oi, senhora. Muito bom te ver, pelo menos pela internet, e parabéns para a sua estreia. Igualmente. Como é que tá seu cãozinho? Tá muito bom, obrigado. Para aqueles que não sabem, marcamos, não sei, 5h30, precisamos marcar o horário um pouco, porque meu cachorro estava passando um pouco mal, então, sou neurótico com meus cachorros, corri para a emergência, mas acho que ele tem só um pouco de dor no estômago, então tudo está bem. Ai, que bom. Eu estava comentando com as pessoas que eu falo Greenwald, que seria a pronúncia em português do teu nome, tá, Glenn? Perfeito. Porque, você sabe, os primeiros 4, 5 anos que estava morando aqui, eu não consegui falar meu primeiro nome, Glenn, na forma que brasileiros, ou pelo menos cariocas, conseguem me entender. Então, eu sempre aceitava naquela época o nome Guilherme. Que é seu nome? Glenn. Oi, Guilherme, prazer. E não pude entender por que isso estava acontecendo. Então, o segundo nome está perfeitamente pronunciado. Greenwald, porque as pessoas falam, não, é Greenwald. Eu falei, não, gente, mas ninguém vai saber. Exato. Ninguém vai saber. Glenn, gente, eu entrevistei o Glenn muitos anos atrás, pela primeira vez, em 2013, e já naquela época ele me falava que ele era um pouco cético das diferenças entre os democratas e os republicanos, né? E recentemente você está apanhando muito em relação a isso, né, Glenn? Por seu ceticismo em relação aos democratas, né? Olha, naquela época, quando você me entrevistou na primeira vez, foi na época do Snowden. E dessa reportagem, vamos lembrar, era para revelar muito programas de espionagem, não só contra cidadãos americanos, mas também aqui no Brasil, o presidente Dilma, o Petrobras, o Ministério da Minas e Energia, a Operação Brasileira, e tudo isso foi feito pelo governo do Obama, não o governo do George Bush ou outros republicanos, e também a perseguição que seguiu tentando pegar Edward Snowden até o ponto quando o governo do Obama impediu o avião do então presidente da Bolívia, Evo Morales, quando estava tentando voltar da Rússia para a Bolívia, com esse suspeito falso que o Snowden estava no avião, foi feito para o presidente Obama também. E durante muitos anos, tínhamos muito guerra ou terror que o Obama prometeu para reverter, avançou muito, aumentou muito, e atacou jornalistas e fontes, e serviu Wall Street quando tínhamos a crise de 2008 e deixou a classe baixa média, perdeu suas casas. Então, antes da eleição do Obama, estava muito otimista sobre Obama, sobre os partidos democratas, como todos. Mas a gente não pode negar a realidade que a gente está vendo. Sim. E aí você, recentemente, também há algum tempo, você foi participar e participa como convidado do programa do Tucker Carlson na Fox, o que também tem te gerado muitos ataques, né, nos Estados Unidos. E você também não deixa de criticar a esquerda liberal dos Estados Unidos. Então, eu queria que você definisse aqui para as pessoas que estão assistindo a gente como é que você se define ideologicamente. Olha, na realidade, a coisa que eu aprendi com meu marido, com David, para pessoas não sabem, é meu marido David Miranda, que agora está deputado federal pelo PSOL. Eu lembro muito bem quando ele decidiu a primeira vez que ele ia se candidatou para vereador na cidade do Rio de Janeiro, em 2015, 2016. E ele cresceu na Jacarezinho. Então, essa pobreza, essa deprivação está no osso, o sangue dele. E ele me disse que, olha, eu não quero fazer política sem a capacidade de ter um impacto para melhorar a sociedade. Sem isso,
não vale nem um pouco para mim. Tudo é sobre o impacto. E isso me deixa com muito pensamentos, porque eu sempre penso sobre meu jornalismo assim. Obviamente, seria muito fácil para mim ir na todos os campos da esquerda, onde todo mundo já concorda com a grande maioria das minhas opiniões. Sim. Mas eu acho que é uma obrigação para criar um diálogo com pessoas que ainda não pensam como você. E a coisa é uma estratégia. É a estratégia crucial. E isso não significa, obviamente, eu não acredito que o minuto quando eu vou no Fox News, todo mundo está, agora estou concordando com o Glenn. Mas, pelo menos, o fato que estou construindo um canal da comunicação de diálogo significa que ele está me dando uma oportunidade para falar com eles com respeito, com confiança. E essa divisão entre direita e esquerda é muito, muito clara e muito forte aqui no Brasil, mas é muito uma bagunça nos Estados Unidos. Por exemplo, quando eu queria defender o Julian Assange, o Edward Snowden, como eu falei isso em português, um pardon para os dois, quando o presidente limpa o ficha criminal. O perdão do... Perdão, o único canal que queria ouvir isso era Tucker Carlson. Quando eu estava sendo perseguido pelo governo Bolsonaro, quando o presidente Bolsonaro estava me ameaçando pessoalmente em 2009, por causa da Vaza Jato, foi Tucker Carlson que saiu a minha defesa, gravando vídeos. Então, também, não sei, 6 semanas atrás, os norte-americanos estão bem animados para interferir na Cuba. Precisamos apoiar os protestos. Ninguém queria ser por isso e eu consegui ver para Tucker e eu defendi o fato que não é o direito para os Estados Unidos interferir na Cuba e ele concordou. Então, o mais que nós conseguimos enfraquecer a divisão entre dois campos e unir os dois campos, pelo menos alguns pontos do convergência, obviamente é melhor. Então, quando alguém me convida, você quer ou não quer falar com 5 milhões de pessoas assistindo a esse programa e tentar persuadir elas, obviamente aceitaria. É a minha responsabilidade ética, na minha opinião. O Tucker Carlson agora ele está no centro do debate nos Estados Unidos, gente, porque ele está se posicionando pela revisão da decisão Roe versus Wade, que possibilitou a legalização do aborto dos Estados Unidos lá atrás, né? Eles estão querendo reverter. E aí você não teme, Glenn, ficar ao lado da direita, nesse caso, da revisão de Roe versus Wade? Olha, eu tenho pontos onde eu discordo com todo mundo, eu posso ir para a CNN e ele está atacando Joe Biden porque ele terminou a guerra do Afeganistão, mas eu apoio Joe Biden por causa disso. Então, alguém poderia falar para mim, você vai ir para a CNN? CNN apoia a guerra do Afeganistão, como pode ficar ao lado delas? E eu falaria, porque eu vou lá e eu vou discordar. Eu vou argumentar porque eu estou em favor da termina do guerra 20 anos no Afeganistão. A mesma coisa no Fox News. Então, quando alguém no Fox News, Tucker Carlson ou outros, expressa uma opinião com que eu discordo, eu falo isso. Então, o Fox News existe e é o canal mais assistido nos Estados Unidos, independentemente se eu vou lá ou não. Eles não me precisam. Eles estavam fazendo muito bem antes de mim. E a escolha não é quer Fox News ou não quer Fox News. Eu não posso destruir ou apagar Fox News. Fox News existe e fala com milhões de pessoas. A escolha é quer comunicar com eles ou quer ser ignorado. E, obviamente, eu sou em favor do Roe versus Wade. Eu acho que o Supremo nos Estados Unidos não vai
reverter, não vai declarar que o Roe versus Wade. Eu acredito isso muito. Então, o fato que o Fox News tem apresentadores que não concordam comigo nesta questão não significa que eu não deveria ir lá, exatamente como eu falo com qualquer um, mesmo tendo coisas com que eu não concordo. Sim. O Marcílio Godoy fala: se os jornalistas da grande mídia tivessem ao menos 10% da honestidade intelectual do Glenn Greenwald. O Jeff B. fala: Glenn, the man, the legend. Meu caro, como você foi parar no Humbler? Não teme associação com fake news? Essa é a dúvida que as pessoas têm, né? Primeiramente, obrigado pelas Rumble. lindas. Sim, Rumble. Olha só, vamos falar sobre isso, a mesma coisa. Onde eu posso ir? Onde não tem fake news? Eu posso ir para a Globo, eu posso falar no Jornal Nacional, eu posso publicar artigos na Folha, ou Estadão, tem fake news lá? Eu acredito sim. Eu posso ir para Facebook ou Twitter, tem fake news lá? Tem sim. O Carlos Bolsonaro usa Facebook e Twitter. O Jair Bolsonaro usa Facebook e Twitter. Todos estão sendo entrevistados no Globo. Eu fundei a Notícia Brasil em 2016 por causa do fake news sendo emitido pelo Globo contra Dilma, da Estadão contra Dilma, da Veja contra Dilma. Tem fake news em todas as plataformas, quase exceto sua, obviamente. Mas eu não posso ser limitado para ser a plataforma. Então, para mim, eu olho para a plataforma e o que eu me pergunto é que se eu posso usar essa plataforma para criar mudanças sociais e políticas que eu acho é necessário. E se eu conseguir usar uma plataforma para ajudar pessoas, para melhorar a sociedade, para disseminar notícias de verdade, eu usaria. Porque não tem uma plataforma enorme que tem um impacto onde não tem fake news ou desinformação. E eu acho que é um pouco falta de responsabilidade para falar, eu vou usar só plataformas onde tudo é completamente limpo. Como eu disse, para mim, a questão é impacto. Sim, entendi. É uma estratégia de furar a bolha, né? Mas muita gente não entende essa estratégia, deve reconhecer isso, né? Eu não posso deixar de mencionar aqui a história da Chelsea Manning, né? Que essa noite passou para o ataque para cima do Glenn, rompeu publicamente com ele. Se vocês não lembram, a Chelsea, antes de fazer a transição de gênero, ela se chamava Bradley Manning, era uma pessoa, foi o informante da Wikileaks. Ela já rompeu com o Assange e agora rompeu também com o Glenn. Eu queria que você comentasse, tem o tweet da Chelsea aqui já traduzido, tá? Glenn Greenwald, não tenho $10 mil no momento, mas se eu conseguir, quero devolvê-lo com uma doação que você fez uma vez. Eu não posso mais lidar com isso. Estou apavorado com você e tudo que você faz. Você é ganancioso, sem princípios. Estou envergonhado por sempre considerá-lo um amigo. Eu vi que você ficou bastante magoado com a postura dela, né, Glenn? Obviamente. Ela é uma grande amiga minha. Eu fiquei 10 anos ou mais defendendo ela, mais do que quase todo mundo. Ainda acho ela era um herói nacional, internacional. Ela foi para a prisão. Fui eu que denunciei a tortura. Eu divulguei a tortura que ela estava sofrendo na prisão, que causou essa tortura para terminar, e ela foi transferida para uma outra prisão. Naquela outra prisão foi uma prisão de militar, porque ele estava na militar na Iraque. E lá tinha muitas limitações com prisioneiros. Inclusive, todo prisioneiro está proibido de falar com qualquer pessoa lá fora, exceto advogados ou jornalistas. Então, por causa do fato que sou jornalista, ele conseguiu me botar meu nome na lista da permissão para visitar, para ligar. Eu visitei ela, eu viajei para Kansas para ficar com ela muito horas. Ela me ligou quase todos os dias, às vezes conversando comigo 3, 4 horas por dia, ou
os problemas delas foi muito graves, porque ela estava na prisão, sendo abusado, ela estava fazendo a transição dentro de uma prisão militar, imagina. E foi relatado que ela tentou fazer suicídio 2 vezes, isso foi bem publicado, bem relatado. Eu falei muito com ela durante essa época, nunca fez nada menos defende ela, como ela disse, eu dei ela dinheiro o tempo todo para ajudar ela quando ela está na prisão, também quando ela saiu. Mas eu parei de falar com ela em 2018, 3 anos atrás, porque foi óbvio que ela estava tão perturbada com o fato que estava sendo entrevistado no Fox News, sobre o fato que eu nunca acreditei nessa teoria da conspiração sobre Trump e Rússia. E foi óbvio para mim que ele não poderia ser uma amizade sem acordo político completo. Então, eu não falei com ela desde 3 anos atrás para ela me denunciar tão publicamente. E não denunciou só minha política, mas pessoalmente, falando que estou aterrorizando tudo. Ela pediu desculpa para todas as pessoas que eu machuquei, implicando quase que sou uma abusador ou está fazendo ameaças contra ela, que é completamente falsa. E, sim, isso me machuca muito, porque é uma traição. Quando tem um amigo, uma amiga, e você fica vulnerável para essa pessoa que a amizade exige, e de repente, sem nada, naquela pessoa te ataca publicamente na forma tão viciosa. Mas como você disse, ela acabou de fazer a mesma coisa com Julian Assange, que está na prisão agora, porque ele publicou os documentos que ela passou, e ele está na prisão e ela está insultando Julian Assange. E agora fez isso para mim. Eu não sei qual é o motivo, mas eu respondi com muita emoção que sou humano e estava machucado. E arrependi um pouco algumas coisas que aconteceram ontem com essa troca. Mas foi necessário para me defender com tudo que ela disse sobre minhas ações, para mostrar que eras falsa. Mas é isso o cenário que está acontecendo nos Estados Unidos politicamente, que o época do Trump mudou quase tudo. Tinha pessoas que acreditaram que o Trump foi quase como Hitler. Então, a única questão que todo mundo tem é: você é contra Trump ou apoiando o Trump? E não tem esse espaço na meia, como George Bush disse em 2001 sobre os terroristas para todos os países: você está conosco ou contra nós? Não tem uma terceira opção. E a mentalidade é isso, e obviamente é triste. Sim, eu queria vir para o Brasil agora e comentar um pouco da sua denúncia que você fez essa semana. O Glenn está escrevendo para a Carta Capital, minha ex-revista, e você fez uma revelação muito importante, né, sobre uma manipulação que a Polícia Federal está fazendo para colocar o Palocci na cena da Vaza Jato, né, como se o Palocci tivesse alguma ligação com o delator, o hacker, o hacker que fez os vazamentos da Lava Jato. É muito curioso, Glenn, porque toda vez que o bolsonarismo é acuado, aparece Palocci, Adélio e aquele outro, o prefeito que foi morto. Enfim, parece que eles querem colocar, eles descobriram que Palocci vai para os trending topics, então eles estão enfiando o Palocci em tudo. O que você descobriu a respeito disso? Obviamente, os semelhantes com Lava Jato é muito óbvios. O que aconteceu em 2018, Sérgio Moro tirou Lula injustamente da eleição, deixando Bolsonaro para ganhar, abusando seu poder do judiciário, poder do promotores, o poder da Polícia Federal. Então, para mim, isso foi bem parecido. Conseguimos receber um arquivo com muitos documentos sigilosos. Tem palavras difíceis para mim, inclusive aquela. E eu trabalhei com 2 jornalistas freelancers independentes incríveis, inclusive um
o nome dela é Sofia, que tem 19 anos. Schurig. Sofia Schurig. Exatamente. E eles trabalharam juntos comigo, com Carta Capital, com meu colega Victor Pugy, com muita coragem, muito profissionalismo. E esse arquivo mostrou que, exatamente como você disse, a Polícia Federal sabe, eles sabem que a Pelosi não tinha o menor envolvimento com o hackeamento do Lava Jato, mas eles abriu um inquérito, pediu com um juiz que é bem da direita, Ricardo Leite, que foi meu juiz, que quase me aceitou a denúncia criminal contra mim, mas também está completamente parcial contra os hackers acusados. Sim. Botou isso sob sigilo e a única base que eles têm, eles abusou um adolescente de 19 anos, ameaçando ele que ele vai ficar na prisão 30 anos se ele não assinasse uma delação acusando o Pelosi, que obviamente ele assinou. E essa delação eles investigou muito e não conseguiu descobrir nenhuma indícia apoiando a possibilidade que Pelosi foi envolvido. Então, eles criaram uma teoria que é uma piada, que em 2001, o Pelosi indicou para um cargo público muito trivial um cara. Essa cara que ele indicou, em 2001, 20 anos atrás, tem uma fila. Essa fila namorava com um rapaz, e naquele rapaz, a ex-namorado da filha do cara que o Pelosi indicou 20 anos atrás, estava na mesma aula do que Delgatti. Uau! Só isso, senhora. Só isso. Se você me deu um like no Twitter, vamos ter mais uma conexão do que o Pelosi tem com Delgatti. Mas até agora, 18 meses depois, ainda eles não fecharam o inquérito, não publicou um relatório concluindo que não tem um comandante, como eles sabem que não tem, muito menos Pelosi. Por quê? Porque eles querem vazar isso. Já vazou para o antagonista e veja a existência do inquérito, que ele está investigando se Pelosi tivesse um papel da operação spoofing, que eles querem fazer e esperam um pouco mais até 2022, antes da eleição, e vaza para qualquer um, veja Estadão, que tem evidência e uma delação, e obviamente o alvo não é Pelosi, o alvo é PT, mas Pelosi é como ele sempre pode atingir o PT para botar na mente do público a possibilidade que foi o Lula que mandou, que foi um comandante do hackeamento contra o Moro, e que o PT financiou essa operação para liberar a Lula. É um abuso completo, senhora. E agora estou esperando, acho que a possibilidade é boa, que por causa da nossa reportagem, a Polícia Federal vai fechar esse inquérito e vai emitir um relatório admitindo que não tem nenhuma base da evidência para acreditar que Pelosi ou PT tinha envolvimento do hackeamento. Que absurdo isso, né? Porque eles colocarem o Palocci nessa cena aqui. Olha, a gente tem um superchat aqui, deixa eu só ler para você. O Jeff B fala, excelente resposta sobre o Rumble. Entendi, até eu vou pôr vídeo no Rumble também. Me convenceu, olha só. Você convenceu as pessoas aqui. E o João Pedro de Oliveira Mercedes, ele é um menino que ele é autista, Glenn, e ele sempre desenha as pessoas que participam aqui do programa, e ele disse que vai desenhar você e vai mandar para mim. Aí eu passo para você depois o desenho. Por favor, muito obrigado. É muito doce, muito generoso. Muito obrigado. Eu quero isso muito. A Rosinha Langer te pergunta para o Glenn se ele iria na MSNBC ser entrevistado pela Rachel Maddow. Sim, sem dúvida. Durante muitos anos, o Rachel era minha grande amiga. Eu criei uma amizade com ela antes da chegada dela no MSNBC, quando ela estava na Air America, que agora fechou, mas naquela época ela foi no rádio bem da esquerda. E eu fui para naquele programa dela
não sei, 100 vezes durante os anos e parei de ser convidado por causa da minha aposição da teoria da conspiração sobre Rússia e Trump, que foi tão fundamental para o MSNBC. Mas se Rachel me ligar amanhã e me convidar para ser entrevistado sobre qualquer coisa, obviamente aceitaria. Eu não vou para a MSNBC, não porque eu sou contra, mas porque eles não me chamam mais por causa da minha dissidência sobre essa história da Rússia. E também quero falar só uma coisa sobre Rumble. É interessante para notar que eu não fui para Rumble sozinho, eu fui com muitas pessoas de esquerda, inclusive a deputada Tulsi Gabbard, que era o Partido Democrático, que apoiava Bernie Sanders em 2016, que denunciou o Partido Democrático para trapaceando contra Bernie Sanders em apoio do Hillary Clinton, que é bem da esquerda, e outras pessoas da esquerda também, para mostrar que essa plataforma não é uma plataforma de direita, é uma plataforma da liberdade de expressão. Olha só. Glenn, já faz um ano desde que você deixou o Intercept, como é que está a sua vida como jornalista independente? Meu Deus, estou muito feliz. Nunca imaginei que ia ser tão feliz. Olha, obviamente eu tenho muito respeito para o trabalho jornalístico que o Intercept Brasil fazia e ainda está fazendo. Estou muito orgulhoso que sou eu que fundei o Intercept Brasil. Acho que o Leonardo Demori é um editor incrível, muito corajoso, a redação é muito bom. E também, obviamente, tem muito conflito com o Intercept nos Estados Unidos, que já discuti várias vezes. Mas ser independente é muito, muito importante para o jornalista, que mesmo quando eu estava no The Intercept, ainda estava um representante do The Intercept. E qualquer coisa que eu disse, eu escrevi, eu relatei, eu publiquei, tinha um impacto dos meus colegas. E The Intercept, eu estava sempre bem consciente disso, tentando negociar tudo com elas. E acho que é muito importante para o jornalista ser completamente livre. Quando a Carta Capital me chamou, meu acordo foi bem simples. Eu posso escrever qualquer coisa que eu quero, eu vou te dar. Se você quer publicar, pode publicar. Se você não quer, tudo bem, sem problema nenhum, eu tenho o direito para publicar em outro lugar. Mas não pode editar, não pode mudar, não pode controlar o que estou fazendo. Que acho que é um acordo muito bom para todo mundo, Sim. muito saudável. E está funcionando muito bem, muito bem. Então, é isso que eu me sinto muito mais livre agora, como jornalista, como uma figura pública, como alguém com uma plataforma para expressar a perspectiva que eu realmente tenho. Como você falou, você pode ir na CNN e você pode ir na Fox, né? Você pode ir na CNN e defender o Biden, você pode ir na Fox atacar o Biden. Você fica livre para tudo, né? Ou defender Biden. Na realidade, o Tucker apoiou completamente a decisão do Biden para retirar os soldados do exército do Afeganistão. E na última vez que estava no programa dele, foi na semana passada, estávamos atacando o grande mídia dos Estados Unidos para sempre aplaudindo guerra. E estávamos discutindo por que a mídia... Porque guerra é dinheiro, né? Quer dinheiro, tem audiência, mas também o jornalista norte-americano, mainstream jornalistas corporativos, é muito próximo, muito ligado com a CIA, com o Pentágono. Então, a ideologia da mídia nos Estados Unidos é bem imperialista. Eles sempre apoiam guerra por causa do dinheiro, por causa da audiência, por causa do tráfego, mas também por causa da ideologia e a ligação com a CIA. A gente não pode esquecer que a toda aquela farsa do Iraque, o New York Times, que é um jornal respeitável, participou ativamente daquilo. Liderou. E pessoas têm que lembrar disso que em 2002, obviamente, todas pessoas de direita estavam em favor da invasão do Iraque, porque foi seu partido, seu presidente, George Bush,
que estava defendendo. Mas isso não era suficiente para iniciar uma guerra. Precisa, pelo menos, 20% da esquerda, ou vamos falar, os liberais, os establishment democratas, apoiando também para criar uma maioria grande em defesa do Iraque. Por que conseguiram fazer isso? Porque o New York Times, o Washington Post, The Atlantic, a revista Atlantic, a revista The New Yorker, vendendo as mentiras, defendendo a invasão e persuadiram muitas pessoas da esquerda para também apoiar a guerra. Foi exatamente isso. Tem uma pessoa que comentou em inglês aqui para você, a Cassandra Capranica, ela fala: No, sorry, Glenn, I heard you boosting Bannon and Tucker Carlson. What has happened to you, man? O pessoal cobra mesmo. Olha, é muito interessante, porque quando pessoas falam isso sobre mim, eu sempre quero ouvir que eu estou falando agora, que eu não estava falando 5 anos atrás ou 10 anos atrás. Esses comentários sobre Steve Bannon e Tucker Carlson foi completamente distorcido e tirado fora do contexto. Eu estava falando que, muito ao contrário do América do Sul, onde tem um movimento socialista de verdade, comunistas socialistas, nos Estados Unidos, socialismo significa alguma coisa muito diferente, é uma definição muito limitada. O Bernie Sanders e o AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, ou qualquer um que se chama de socialista, aqui no Brasil, ou muito menos no Bolívia, ou Venezuela, ou Equador, nunca seria reconhecido como um socialista. Socialismo nos Estados Unidos simplesmente significa devemos gastar menos na guerra e exército e mais das programas para trabalhadores, para as pessoas mais pobres. E, na realidade, o programa de ideologia que Steve Bannon construiu para o campanha do Trump em 2016 era isso. Isso é um fato. E a direita populista, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, muitas vezes estou ganhando porque ele está quase se defendendo essa definição do socialismo. Devemos aumentar os impostos contra os ricos e fazer mais para os trabalhadores. E se nós não reconhecemos por que a direita está ganhando, nunca vamos derrotar a direita. Precisamos entender por que ele está ganhando. E a única coisa que eu disse é que, usando essa definição bem limitada do socialismo, a gente pode se aplicar isso para Steve Bannon, o Tucker Carlson. Foi isso. Esse foi o contexto do comentário e acho que está completamente de verdade. A Marta Martins Maia fala: Glenn é independência. Salve, Jorge. Renata Felipe, parabéns, Glenn. Alair Padovani, Estados Unidos perdendo no Iraque, Líbano e Afeganistão. Vani Panema, concordando ou não com as posições do Glenn, admirável sua coragem e independência. Andréa Glória falou do apelido de Verdevaldo, mas, na verdade, quem usa isso são os direitistas do Brasil, viu, Andréa? Glenn, você falou que ficou a favor do Biden nessa questão do Afeganistão, né? Na verdade, quando os Estados Unidos não são intervencionistas, é melhor para o mundo, né? Muito melhor. Qual país melhorou por causa da ocupação, intervenção dos Estados Unidos? O Iraque é uma bagunça incrível até hoje. A Líbia é pior ainda. A Síria, tantas pessoas morrendo, não tem nada que melhorou. O Afeganistão é exatamente como era em 2001, com o Talibã mandando o país completo. E, obviamente, você vai além disso com golpes que os Estados Unidos fizeram contra muitos países, inclusive, obviamente, aqui no Brasil. E se você morasse em qualquer país, você sempre quer que os Estados Unidos fiquem bem longe do seu país.
Sim, é verdade. Quanto mais longe, melhor, né? Os mexicanos que o digam. Os mexicanos que o digam. Você também tem sido atacado por parte das pessoas aqui. Hoje eu vi que tinha um jornalista brasileiro te acusando de defender a ivermectina, né? Estou indignado com isso e estou pensando muito, processando, porque é uma acusação feia e que alguém está encorajando ou defendendo os benefícios desse medicamento que não tem um menor benefício para a Covid. Toda pesquisa até agora mostra isso. E para acusar alguém que ele está defendendo ivermectina que para um tratamento do Covid é muito grave. E nunca fiz o vídeo que pessoas estavam usando aqui no Brasil e sinceramente, às vezes eu acredito que jornalistas que estão fazendo isso não tinham muito, não domina idioma da inglês e talvez eles não estão entendendo. Isso é uma interpretação mais generosa do que falando que eles estão sendo desonestos. Mas em qualquer caso, o vídeo que foi feito foi produzido para um site de comédia. E eles tiraram 4 entrevistas que eu fiz. 3 que eram sobre a Síria, Afeganistão, Iraque, as guerras, e só o 4 sobre o Covid. E a única coisa que eu disse sobre Covid é que tinha uma audiência com cientistas no Senado, quando os cientistas no Oxford estavam começando a investigar a possibilidade de usar ivermectina. Obrigado. Para Covid. E foi uma audiência do Senado e um senador botou isso no canal dele, do YouTube. E o Google retirou a audiência, censurou. E eu disse simplesmente que isso contra, deixando o Google controlar nosso discurso e debates políticos. E é muito grave que eles agora estão retirando audiências no Senado que os americanos têm o direito de assistir. Que absurdo! Não disse nada sobre o benefício dessa droga, estava simplesmente denunciando a censura do debate. E em 2 dias, tem muitos jornalistas falando Glenn Greenwald está como bolsonarista defendendo. É uma mentira completa. O que pode fazer? Acontece. Nossa Senhora. Glenn, qual é a tua expectativa do David também para essas coisa horrível aí do 7 de setembro que o Bolsonaro está planejando? Você acha que ele realmente vai acontecer alguma coisa? Qual que é o teu feeling? É muito, muito preocupante. Eu falo sobre isso com o David quase todos os dias, porque o Bolsonaro está lendo as mesmas pesquisas que todos nós estávamos lendo. Ele sabe que ele tem muito pouca chance de ganhar em 2022, ou pelo menos na cabeça do Bolsonaro tem uma possibilidade enorme que ele pode perder. E o grande medo dele não é perder a eleição. Eu não acho que ele é desesperado para ser presidente em mais 4 anos. Provavelmente prefere evitar a humilhação de perder muito, sobretudo para Lula. Mas o medo dele é muito mais. Ele estava usando a presidência dele nos últimos 3 anos para principalmente proteger a família dele, o Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e próprio Jair Bolsonaro, Michele, contra a tentativa de punir eles para os grandes crimes que eles cometeram, que obviamente eles cometeram. E o medo dele é que ele perder a eleição e vai sair, ele vai ficar muito mais vulnerável para ser processado criminalmente. Então, eu acredito que esse evento do dia 7 de setembro não era para fazer um golpe completo, é para mostrar ao país que ele tem a capacidade de criar violência, criar uma guerra civil, que ele tem apoio de grande parte da polícia militar e talvez facções dentro da militar, que eu acho que ele tem. E é mais quase uma advertência, que olha que o poder que ainda tem. Eu sei que vocês acham que isso é fraca.
que eu tenho só 25% nas pesquisas e provavelmente vou perder. Uma demonstração de força, é isso? Sim, para intimidar o país, falando quase, se você acredita que você vai botar meus filhos na prisão, é isso que vai acontecer. Eu acho que o objetivo é isso. Nossa Senhora. Mas eu vou contar uma coisa para vocês aqui que me surpreendeu, que o Glenn, quando a gente estava conversando aqui para chamar ele para a entrevista, ele falou que está otimista com o Brasil. Eu gostei, eu gostei que ele falou, explica, você está mesmo otimista? Porque eu não estou, Glenn. Eu sempre fui otimista, mas eu não estou conseguindo ser otimista. Olha, senhora, eu acho que é muito interessante, porque eu tenho essa experiência. Se você vai para os Estados Unidos e você fala com pessoas que nasceram nos Estados Unidos, eles vão ser muito pessimista. Tudo está ruim, o futuro é muito péssimo. Mas se você fala com imigrantes, pessoas que escolheram o país, eles amam os Estados Unidos mais do que todo mundo, porque é o país que eles escolheram. E Brasil não era o país onde eu nasci, obviamente, mas é o país que eu escolhi. Eu escolhi 16 anos atrás, quase 17. Meu marido é brasileiro, meus filhos são brasileiros, meu trabalho está aqui, minha família está aqui, tudo que eu amo está aqui. E eu escolhi Brasil porque eu apaixonei com esse país. E eu apaixonei não com as praias glamorosas, nada assim, mas com o povo, a cultura, a diversidade, o potencial, a natureza, tudo isso que, para mim, deixa o Brasil um dos países mais poderosos no mundo. Se o Brasil finalmente poderia chegar no caminho certo. E não sei, talvez você tenha mais razão do que eu tenho, talvez estou sendo um pouco genuíno ou inocente, eu não sei. Mas, para mim, o Brasil de hoje é mais forte do que nunca, na minha experiência, e sou otimista, sim. Uau, a gente já está achando que esses caras vão transformar isso aqui numa república de bananas militarista pelos próximos 20 anos. Eles estão tentando, mas olha a resistência. Olha como a pessoa está resistindo muito. O Bolsonaro é um presidente fraco por causa da reação que ele gerou no judiciário, mesmo na mídia, nas cidadãos, das pessoas da comunidade, todo mundo resistindo. É isso que está me dando esse otimismo. Que bom. Tem uma última pergunta para você aqui. A Maria Andréa Paula pergunta: como você está vivendo a pandemia no Brasil? Melhor ou pior do que estaria nos Estados Unidos? Olha, eu acho que é muito difícil comparar a incompetência e maldade do governo dos Estados Unidos e o governo do Brasil na questão do Covid. Mas eu acho que o pior líder no mundo, pelo menos para um país mais ou menos grande, era o Bolsonaro. Ninguém fracassou gerenciando a pandemia como o Bolsonaro. Pessoalmente, o fato que minha família é saudável e temos a oportunidade de ter meus filhos na escola online e tudo isso, eu não posso reclamar. Mas como sobre o país, é uma tragédia que aconteceu, porque desde a começa o Bolsonaro sempre olhava para essa pandemia como uma questão cultural e questão política e nunca questão da saúde pública. E tinha provavelmente centenas de milhares de pessoas que morreram por causa disso. A gente está terminando aqui, só vou ler umas... Está todo mundo aqui emocionado com você sendo otimista. Também me emocionei. Nádia, otimista com o Brasil, só nós da resistência. A Marta Martins Maia, fico feliz só de ouvir o Glenn. Ângela Batista, Sinara, estou com você, sinto angústia, já fui otimista. A Vani Panema, eu estou chorando. A Maria Emília Passamani, Glenn é mais brasileiro do que muitos daqui. A Cassandra Capranica, isso é tudo verdade do Brasil, mas também da América inteira e a Terra.
A Rise Machado fala, Glenn, você está vendo o nosso potencial. Nádia, eu amo o Brasil, por isso não fui embora. Vamos aguentando o tranco até a família ser presa. A Sônia Regina Garten, todos nós nos apaixonamos por você, Glenn. Você já está no Brasil mesmo. Salve, Glenn e família. Jeff B, excelente entrevista, Glenn. You are the man, the legend, Godspeed, man. Olha, os fãs aqui apareceram. Glenn, foi um prazerzão conversar com você novamente. Espero que a gente tenha a oportunidade de falar mais vezes. Precisando, estamos por aqui. Obviamente, primeiramente, muito obrigado de coração por essas palavras tão generosas. E parabéns mais uma vez para você, senhora. Eu estou sempre seguindo seu trabalho, sempre está ótimo durante muitos anos. Estou conhecendo o seu trabalho e parabéns de novo. E obrigado pelo convite e vou voltar quando você quiser. Oba, ótimo. Beijão, querido. Bom final de semana. Tchau. Beijos para os meninos, cachorros, marido, todo mundo. Obrigado para você e para todo mundo assistindo também. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, obrigada.